Eu sei que muitos de vocês estiveram junto com a gente na sequência dos salmos que a gente pregou. Comemoramos a Páscoa pela internet, né? Mas este último salmo, o salmo do domingo passado, mesmo que você teve algum motivo, quem acompanhou? Ou assistiu depois, ou viu o estudo em algum outro momento? Quem acompanhou o salmo 137? É o último, domingo passado. Né? Eu acho que eu já falei várias vezes para vocês a sequência da nação de Israel. Chegou um momento que a nação de Israel pediu 3 reis, pediu um rei, né? Pediu um rei que ia ser igual às outras nações, e Deus deu Saul, daí Saul, com todo o seu jeitão lá, Deus negou ele, rejeitou ele, então surge Davi. Saul reinou 40, Davi vai reinar 40 anos, Davi passa a liderança do reinado para Salomão, ele reina 40 anos. Salomão começou muito bem, o rei muito sábio, mas depois quis experimentar tudo aquilo que a vida tinha para conhecer a razão do viver. E no final ele chega à conclusão óbvia que toda alegria, toda razão de viver está em Deus. Tudo, o resto é tudo vaidade. Tudo é vaidade se você não considerar Deus na sua vida. Tudo. Porque você pode se esforçar em ter tudo, fazer tudo. Se você não tiver o temor do Senhor, Ele não dará a alegria de você curtir as coisas boas da vida. Então, no final, você fala assim, vaidade, tudo é vaidade. Eu trabalhei, suei, e olha aí, os outros que estão curtindo a vida. Então, Davi queria construir o templo, a gente teve uns salmos lá que a gente pregou, e Davi não pôde construir porque ele era um homem de guerra, mas ele preparou tudo, a planta, os utensílios, o material, e aí Salomão, em 3 anos, então, constrói o templo maravilhoso, e Salomão tem uma consagração. Um salmos que a gente pregou é o discurso de Salomão no dia da consagração do templo. Salomão morre, no final da sua vida ele já está muito oprimindo o povo, e o seu filho que passa a reinar, ele, em vez de aliviar o povo, ele pega mais no pé do povo, ele cobra mais impostos para ali servir a garotada dele, os amiguinhos dele. Por causa disso, a nação de Israel se divide. 10 tribos ficam ao norte e 2 tribos ao sul. E a história continua. Deus, então, o reino do norte, rapidamente se desviou de Deus e foi adorar os Baalins, Baal, Astarte, Asterote, virou um pandemônio o reino do norte. Colocaram uma nova cidade, Samaria, para ser a cidade central de adoração ao Deus que eles definiram. E o reino do sul ainda, Judá e Benjamim, continuaram com o templo, continuaram com Jerusalém, e ainda permaneceram um pouco mais fiel, mas a dinastia de Davi ainda reinava no reino do sul. De 20 reis que reinaram no reino do sul, 8 passaram em segunda época. Você se lembra desse termo, segunda época? Segunda época é quando você... acho que só eu e a Rosana mesmo aqui. Segunda época é quando você ia entrar para o ginásio, você não... ficar de reprovação, então tinha uma segunda chancinha ali para você passar. Então, 8 reis passaram ali apertadinho. Individualmente, eles fizeram até o que estava as exigências de rei. Além de serem pecadores, ruins, mas as exigências pessoais que Deus estabeleceu para os reis, eles até que cumpriram um pouquinho. Mas eles não conseguiam mudar os hábitos do povo. O povo estava tão arraigado na idolatria, na imoralidade, em desobedecer a lei, que o rei não tinha poder nenhum, não tinha força nenhuma. E eles, então, foram chamados por Deus como se fossem Deus, foram retos aos olhos de Deus. Não significa que foi uma maravilha o reino, e a vida dele foi pessoal, mas, diante dos critérios que Deus exigiu, eles passaram em segunda época. O reino do norte, então, Deus manda profetas e fala, se vocês não voltarem, não se arrependerem, não se humilharem diante de mim, eu vou espalhar vocês por toda a terra. Então, um império chamado Assíria, um império muito cruel, vem e pega as tribos do norte e espalha. E traz gente de fora. Então, essa mistura de gente, por causa do norte ter a capital Samaria, então, essa mistura de gente no norte
esse povo aí, que era um judeu misturado, passou a ser chamado de samaritanos. Que os judeus que permaneceram ainda com pedigree no sul, passaram a rejeitar eles. Então, uma briga étnica, uma briga religiosa. Então, aqueles até no norte, que misturados ainda queriam louvar a Deus, eram impedidos pelos judeus do sul. E essa história vai chegar até Jesus. Porque eles não tinham mais o pedigree, eles se misturaram, não eram pertencentes mais ao povo, eles contaminaram a linhagem de Abraão. E o Reino do Sul, então, quando viu aquela invasão que aconteceu no Reino do Norte pela Síria, e depois a Síria invadiu o Reino do Norte, ela quis invadir o Reino do Sul. E quando foi invadir, sobrenaturalmente o exército da Síria perdeu. Deus livrou por causa da soberba e arrogância do rei da Síria. O rei da Síria tirou o maior sarro. Aí, cadê? Chama o Deus de vocês, vamos ver o que vai acontecer. No outro dia, todo o exército, um anjo, derrotou todo o exército, eles estavam mortos na entrada de Jerusalém. Então, por causa desse livramento, mesmo estando em pecado e sendo avisado pelos profetas, o Reino do Sul chegou à seguinte conclusão: nós somos os bons. Deus, conosco. Nós somos os caras. Nós temos corpo fechado. Nada de mal vai acontecer conosco. Por quê? Aqui Deus escolheu para adorar, e nós estamos morando em Jerusalém. Aqui nós temos o templo. Quem poderá nos destruir? Então eles usaram e entenderam que Jerusalém e o templo funcionava como um amuleto de proteção. Então eles podiam fazer o que bem entendia, que estava tudo beleza. Só tira esse negócio aqui para mim. Obrigado. Então podiam continuar do jeito que queriam. E aí os profetas começam a falar para o Reino do Sul: tomem cuidado, voltem-se para Deus, senão Deus vai tirar vocês daqui. E durante 490 anos eles não guardaram o ano sabático. Eles tinham que trabalhar a terra durante 6 anos. No 6º ano Deus daria uma colheita em dobro. E no 7º ano eles deviam descansar a terra e desfrutar da colheita em dobro. Mas o judeu pensou: nós trabalhamos 6 anos, tivemos 7 colheitas, vamos trabalhar o 7º ano também, e teremos 8 colheitas. Então eram diferentes as alianças que Deus tinha feito com eles. Por causa disso, as pragas vinham e destruíam as colheitas, e eles não aprendiam. Até que, de repente, a Babilônia, um reino pequeno, mas de repente se fortalece, se engrandece, conquistando todos os outros reinos, vai e conquista a Síria, e vem e invade o Reino do Sul, e leva a liderança, a elite de Jerusalém para um cativeiro. Eles vão se tornar garçom, vão se tornar pedreiro, vão servir como escravos lá na Babilônia. Durante 70 anos. Por quê? Durante 490 anos, não deixaram a terra descansar. 490 dividido por 7 dá 70. Então eles vão descansar a terra, estando fora da terra. Perderam famílias, perderam parentes e sofreram lá, na Babilônia. Chegando na Babilônia, foi difícil eles entenderem a razão do porquê estavam ali. Deus falou que ia nos proteger, a gente tinha o templo, a gente tinha Jerusalém, olha só o que aconteceu. Será que vale a pena confiar em Deus? Sabe, quando a pessoa está em pecado, pessoas avisam, ela é disciplinada, parece que perde a capacidade de enxergar um autorretrato. Olha para o espelho e ainda continua vendo coisas boas a respeito de si. E Jeremias tentando, Ezequiel e Daniel tentando dizer para eles: nós estamos aqui por causa do amor e da fidelidade de Deus. Não foi Nabucodonosor que conseguiu essa vitória. Deus é que entregou Jerusalém para Nabucodonosor, para nos trazer aqui, para restaurar em nós a nossa confiança em Deus. E lá em Jerusalém, com tanta pressão, surge aí o Salmo 137. Eu vou ler para vocês rapidamente, dá uma olhada aqui. Olha só o que está escrito: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos. Então eles estavam na Babilônia, estavam longe do templo, longe de Jerusalém. Em Jerusalém eles tinham a liberdade de adorar, tinham cantores, maestros, músicos,
que viviam só disso, levitas que viviam só disso, sacerdotes que viviam para servir e produzir as festas maravilhosas que tinham durante o ano. 7 festas existiam, 3 grandes e mais 4, assim, um pouco menores. Mas todas as festas eram lindas demais. E eles não estavam nem aí. Iam quando queriam. E quando iam, só iam para farrear ou bater papo. Sabe, o coração estava indiferente. Alguns iam dizendo, eu tenho que vir aqui, né? Fazer o quê, né? E alguns iam, eu vim aqui, tá vendo? Eu sou, eu com Deus. Era mais uma promoção pessoal ou indiferença para com Deus. E agora estão na Babilônia. E eles falam assim, junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Bonito aqui, né? Não tem beleza nenhuma. Eles choraram para se lembrar do passado. Mas eles não choraram por causa do pecado deles. Eles não estavam reconhecendo que estavam ali por causa do pecado. Era simplesmente um lamento do que tinham e agora não tem mais. Lamentavam por causa da perda. Eles falaram assim, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Não planejaram restauração, não pensaram em voltar-se para Deus. Simplesmente, nós vamos pendurar nossas harpas aqui. Não temos mais Jerusalém para tocar. Não tem mais festa. É um lamento, é um choro, é uma apatia que não levava a nada. E eles falam assim, os que nos levaram cativos queriam que cantássemos nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Eles enxergam aquelas pessoas de lá como opressores, mas não como a oportunidade de serem alcançados através deles falarem da glória de Deus. Então os nossos opressores pediam para que a gente cantasse uma música lá em Babilônia. Então, falar de Deus era uma opressão. E eles falam assim, cantem para nós uma das canções de Sião. E eles assim, com um ar de espiritualidade, né? Eles falam, como poderíamos cantar canções do Senhor estando em terra estrangeira? Cantando. Não para alegrar. As pessoas queriam ouvir para se alegrar, para dançar alguma coisa. Mas inverte a coisa. Eles não viram ali uma oportunidade de alguém que no seu entendimento errado queria somente se divertir, mas que poderia ouvir a respeito do poder, da glória e da graça de Deus, e que eles estavam ali era por causa do amor fiel de Deus em disciplinar eles. Como nós poderíamos cantar? Que espiritualidade! E eles falam, então, avança o nível de espiritualidade. Eles falam assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade. Mas quando eles estavam em Jerusalém, eles esqueceram de Jerusalém. Eles faziam as coisas como se fosse só ritual, ou porque era o emprego deles. Agora estão falando que, Senhor, eu nunca vou esquecer. Balela. E eles até colocam, tipo aquele negócio que a gente fazia quando criança, né? Se é mentira que minha mãe morra atrás da porta, aquelas coisinhas que a gente falava, aquelas promessas assim. Eles falam assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade. Né? É isso que os pianistas, com o Ken, com a bateria, geralmente tudo é... A esquerda ela ajuda um pouquinho ali, mas sempre a destreza sempre é com a mão direita, tudo. Instrumentos, harpa. Então, se eu me esquecer de ti, que minha mão direita perca a destreza, a habilidade. Deus não quer isso. Deus quer que o coração deles volte, e eles não enxergavam isso. E eles fazem um pouco mais, até tragicômico, um pouco mais avançado. Eles falam assim, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Eles estavam em Jerusalém e Deus não era a sua maior alegria. E agora quer fazer? Arrependa. Deus não quer esse tipo de promessa.
Parece alguma coisa tão bonita, tão espiritual, tão devoção. E agora você fala, então os músicos, se eu me esquecer de ti e começar a entrar na onda do mundão, então que eu perca, que eu não vá com eles. Até parece uma coisa bonita, né? Então, se eu esquecer de ti e agora for usar as minhas habilidades para satisfazer o mundo, então que eu perca a minha destreza. É interessante quando a gente vê esses programas The Voice. No começo, acho que 70% das pessoas que se candidatam para o primeiro teste passaram por uma igreja evangélica. Foram treinados dentro de uma igreja evangélica. E em pouco tempo, perceberam ali, com aquela habilidade, uma oportunidade de alcançar o mundo. O mundo brilhou. Eles estão falando aqui alguma coisa que é nesse sentido. Que bonito. Mas Deus não quer isso. Deus queria que eles voltassem, se arrependerem, confessassem o pecado do que fizeram lá, e não fazerem promessas sem mudar o coração. E eles falam assim, que a minha língua se gruda ao céu da boca, os cantores. Né? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Então, os músicos e os cantores. Que bonito. Sem arrependimento, não tem valor nenhum. E eles falam assim, aí, até agora parece bonito. Mas a gente fala, será que é isso mesmo? Será que eles estão cedendo à pressão? A pressão está mudando. No cativeiro, eles não estão enxergando a realidade? O que vai denunciar o coração deles é os versículos seguintes. Olha o versículo 7. Ó Senhor, e é uma oração aqui, né? Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destrua-na, arrasem-na até o chão. Então eles mostram aqui que o coração deles tinha uma profunda amargura. Todo coração que tem uma amargura tem dificuldade em voltar para o arrependimento. O coração deles estava carregado de amargura. Quando eles estavam fugindo, quando a Babilônia invadiu, os edomitas pegaram alguns e entregaram para a Babilônia. Os edomitas eram descendentes de Abraão, eram irmão de Jacó, descendentes de Esaú. E eles torciam, os edomitas, os filhos de Esaú, os descendentes edomitas, torciam para que a Babilônia destruísse Jerusalém. Então, agora aqui, a tribo de Judá, que está no cativeiro, eles estão falando, Senhor, lembra-te dos edomitas. Em outras palavras, estão quase que dando uma ordem para Deus, Senhor, acaba com eles. Olha o que eles fizeram contra nós. Aqui, toda a espiritualidade que parecia que tinham lá atrás, caiu por terra. E além disso, eles falam assim, ó Babilônia, né, a leitura que a Graziela fez, né? Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuir por tudo que você fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Que tipo de coração arrependido falaria uma coisa dessa a respeito dos inimigos? Que tipo de coração que entende a graça falaria isso com respeito aos inimigos? Que tipo de coração que foi alcançado pela misericórdia de Deus pensaria isso dos inimigos? Que tipo de coração que está em disciplina por Deus e se arrependeu pensaria dessa forma? Então esses textos aqui mostram que ali no cativeiro falavam palavras que até pareciam espirituais, mas demonstra que o coração ainda estava sob a pressão da disciplina. E aí o capítulo 38 é totalmente diferente. Dá uma olhada lá. Desculpa, isso aqui é só a introdução para vocês saberem por que a gente está falando isso. Próximo. Para frente. É comparar o contraste. Aqui. Então o que a gente viu no 137?
Nós vimos o abatimento deles, nós vimos a apatia, eles eram solicitados para cantar uma música, eles questionavam, eles tinham um apego ao passado, eles tinham amargura no coração e tinham imprecação, a vontade de que Deus vingasse o sofrimento deles. Mas eles não reconheciam que estavam ali por causa do pecado deles, e tudo aquilo que aconteceu, Deus gerou para que eles se arrependessem, e eles não enxergavam isso. Só que eles saíram do cativeiro, e mesmo lá dentro do cativeiro, nós tivemos pessoas que não viveram isso do Salmo 137, nós tivemos Daniel, Ezequiel, nós tivemos Sadraque, Mesaque, Abednego, Esther, Mardoqueu, pessoas que suplantaram, passaram por cima de viver sob a pressão do Salmo 137. E o Salmo 138, então, é como aquela pessoa que viveu o 137 e agora saiu do cativeiro e os seus olhos abriram. Ela começou a enxergar. Mesmo eles agindo dessa forma ruim do 137, estando em disciplina, mesmo assim Deus foi fiel a eles e os libertou. E quando Deus agiu dessa forma, caiu as escamas, eles começaram a enxergar a realidade daquilo que eles eram. Então aí surge o capítulo 138 dos Salmos. Aqueles que viveram sob pressão, mas agora vão viver com segurança total. Nós estamos vivendo dias aí que, né, eu quando cheguei aqui, até eu tirei uma foto, depois eu vou mandar para vocês, aquele biombo ali de plástico. Eu cheguei e falei, é dos japoneses, por que eles colocaram aí? Aí falei, será que é para mim, para quando eu for pregar? Pode ser, né? A gente tem isso no supermercado, no banco, em tudo quanto é lugar, né? Talvez, eu não sei por que está aí, talvez. Hã? Pode ser um confessionário, é o confessionário auricular, sabia disso? É confessionário auricular. Auricular tem a ver com ouvido, né? Eu confessei auricularmente. Eu era católico, coroinha da Igreja Católica, fui lá, confessei cada pecado do padre. Mas nós estamos vivendo que o pessoal está sugerindo alguns projetos de... No começo parecia brincadeira, aquelas máscaras de plástico, mas hoje o pessoal está usando mesmo. No Brasil, quando começou a pandemia, o pessoal, máscara não serve para nada. Hoje tem leis obrigando. Paga multa. Paga multa. E pode ser até preso. Então, não sei, né? Pode ser que no futuro, isso aqui, quando eu acho que na hora que o Eduardo mostrou, o Ken, é o Rei da Glória, ele olhou e deu risada. Acho que foi isso, né, Ken? Deu risada. Hoje a gente pode dar risada. Pode ser que no futuro, né, tem coisas que a gente olha no passado a gente dava risada, zombava. Ah, que é isso, né? Usar cinto de segurança. Quem que vai usar cinto de segurança? Não serve para nada. Hoje a gente não consegue, a gente está preso a esse uso, né? Ué, o que aconteceu aqui? Mas o Salmo 138 vai mostrar para nós que os 137, eles viviam sob a pressão da disciplina e não conseguiram voltar o coração para Deus. O Salmo 138 é vivendo com segurança total. Então o salmista, ele enxerga, a visão dele, ela alcança o horizonte, a infinitude. Então, abre-se os olhos. Vamos dar uma olhada nesse Salmo? O Salmo fala que nós podemos viver com segurança total por causa de Deus. E o Salmo vai falar quem Deus é. Por que com Ele nós temos essa segurança total? Não existe uma segurança total contra o vírus do coronavírus. Né? Você coloca a máscara, daí é o óculos, e depois você pode pegar alguma coisa, quando chega em casa faz assim, já pegou.
Então a gente fica apavorado. Será que existe uma segurança total? Mas o salmista fala que nós, naquilo que é essencial para o ser humano, em Deus, encontramos uma segurança total. Vamos dar uma olhada. Por que nós encontramos segurança total em Deus? Porque Deus, Ele está acima das potestades. Potestades é poderes espirituais. E ele fala assim: graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Não é simplesmente um ritual, uma formalidade, mas a graças que eu te dou, Senhor, vem lá de dentro, em espírito e em verdade. Ela é fruto do meu coração, do meu sentimento, da minha experiência com o Senhor. Não é algo que eu estou repetindo que alguém me ensinou. Não, eu dou-te graças lá do fundo do meu coração, com toda a alma, mente, coração, minha experiência, é verdadeira, é isso que ele está querendo falar para Deus. Eu cantarei louvores a ti diante dos deuses. Principalmente naquela época de Davi, toda nação tinha os seus deuses. E quando eles iam para as guerras, ao lado do rei, iria sacerdotes, as flâmulas, o próprio imagem desses deuses. E quando estavam prestes ao campo de batalha, então os sacerdotes sacrificavam para esses deuses fortalecer, dar vitória a essa nação. E a nação de Israel levava a arca, não levava nenhuma imagem de nenhum Deus. Tem até um salmo que fala: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Por que perguntam às nações: onde está o seu Deus? Cadê Ele? Ele não existe. Vocês são uma nação sem Deus. Nós não conseguimos enxergar o Deus de vocês, então vocês estão perdidos. É isso que o salmo está falando. Por que perguntam às nações: onde está o vosso Deus? Vocês vêm batalhar conosco sem o Deus de vocês? Cadê Ele? Para nós vermos. E aqui Davi fala aqui: eu graças te dou, Senhor, e a razão por que ele dá graça a Deus é porque ele vai cantar louvores a ti diante dos deuses. Ele vai cantar músicas que vão falar do que Deus é diante dos deuses. O que Davi está falando aqui? Eu vou tirar o maior barato da cara dos deuses. Depois de uma guerra, uma das coisas que mais acontecia, havia um desfile trazendo os reis que foram vencidos e cativos e os seus deuses, as suas imagens, e colocavam ali diante dos deuses, em algum lugar grande, assim, colocavam aquelas imagens, assim, todo mundo cuspia nesses deuses, porque foram vencidos. Então as guerras eram muito espirituais, de nação contra nação. Então a pessoa jogava pedra, jogava lixo, jogava fezes, zombavam, criticavam, xingavam. E a coisa, para culminar com tudo, dançava em frente a esses deuses. Isso era a demonstração de maior zombaria. Eu acho que tem um pouquinho essa mentalidade até hoje. Né? Quando, diante de uma luta, diante de alguma coisa, o cara faz uma dancinha lá. Ele está zombando. Uma vez em Atibaia, num jogo de tênis, e no tênis, quem não entende de tênis, acontece muito isso. Entrou um garotão musculoso lá para jogar um dos torneios. Pessoal, eles eram meio iniciantes, médio, assim, nível médio, campeonato de clube. Um garotão lá que tinha aprendido há 2 anos a jogar tênis, então achou que era fortão, assim, tal. E aí ele perguntou: o que eu vou jogar? Aí o líder do torneio: com aquele senhorzinho lá, um velhinho, acho que não. Você está brincando, eu vou jogar com esse velho, eu vou matar ele do coração. O cara falou um monte de coisa. E o velhinho só escutando lá. Só que era velhinho que jogava toda manhã no clube, já há 50 anos jogando tênis. Ele faz com a bola o que ele quer com a bola. E ele zombou, o velhinho zombou do garotão.
Não bateu uma bola forte. Só jogar uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, a bola vinha para perto, quando o cara vinha, ele jogava a bola por cima, e ele vai lá, pega lá, zombando durante a coisa. Terminou, o velhinho ganhou, o jovem irritado, não conseguia jogar, e ficou bravo, tal, sentou na cadeira lá, bufando. O velhinho começa a correr em volta da quadra. Aí os amigos dele espertão, o que você está fazendo? Eu estou me aquecendo. É isso que Davi está falando aqui. Zombaram de quem Deus era. Zombaram que não viam Deus. Zombavam que não tínhamos nenhum Deus. Agora, aguentou, né? Davi, ele fala assim, Senhor, o Senhor não se compara com esses deuses. O Senhor está muito acima. Esses deuses são inúteis. Por que são inúteis? Por que as nações é inútil ela confiar nos deuses dela, nos seus patronos, na sua patrona? Por que é inútil? Porque não existem. São invenções. E muitas vezes o próprio Satanás entra por trás para agir como se fossem eles, como se eles fossem reais. Então Davi, ele fala, eu posso viver em segurança total, porque Deus está acima desses deuses, porque Ele é verdadeiro, e as outras potestades são inúteis, não existem. Versículo 2, ele fala assim, prostro-me diante do teu santo templo, louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Ele fala que Deus está acima de qualquer pretensão. Deus não pretende ser Deus. Deus não é uma entidade espiritual que escolheu um grupo. Eu posso ser o Deus de vocês? Vocês podem me tratar como Deus? Legal. Aí eu abençoo vocês, vocês me glorificam. E aí eu vivo como se fosse Deus de vocês e vocês vivem como se fosse meu povo. Deus não se torna Deus, nós não fazemos Deus se assentar, nós não tornamos Deus Deus. Ele é. Ele tem todo direito. Antes de tudo de existir, Ele sempre foi. Deus não pretende ser Deus. Ele é. E aí Davi assim, eu prostro-me diante do teu santo templo, da tua morada. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade. Enquanto os outros deuses, eles podem até prometer, mas eles não conseguem ser fiéis, por quê? Eles não existem. Pois, Senhor, o Senhor engrandeceu acima de tudo teu nome e tua palavra. Deus zela pelo nome dele. A tua palavra aqui é referente àquela música que a gente cantou. Deus de promessas. Os deuses, na época que Moisés começou a liderar o povo, havia muitos deuses. E esses deuses não tinham definições, eram invenções. Talvez esse Deus está bravo, então vamos fazer isso, fazer aquilo. Ninguém sabia como tratar esses deuses. Não sabia, ele deve estar bravo. Não deve estar bravo, a chuva veio. Então nunca sabiam quem Deus era. Então Deus vem e se revela a Abraão, Isaac e Jacó e a Moisés e revela quem ele é. Dá uma aliança, um contrato, para o povo saber exatamente como Deus é e o que Ele requeriria do povo. E Ele ia cobrar. Então, enquanto o povo estivesse cumprindo os requisitos da aliança, eles estariam sendo abençoados. No momento que desobedeceriam, estariam sendo punidos por Deus. Para o povo saber como que Deus é, como que é o jogo. Fazendo isso, Deus estaria comunicando a sua fidelidade. E Ele faria valer a sua palavra. Então é um Deus que seria confiável. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não quer se tornar Deus. Ele não pretende ser Deus. Não sou eu que torno Ele Deus da minha vida. Ele sempre é, independente se eu creio ou não dEle. Pois Ele é tão Deus, que no dia que o homem cessar a sua vida, Ele tem o direito de lançar o homem nas trevas. Não é o homem que vai por conta, não é Satanás que vai arrastar, é Deus que vai punir. Ele tem direito sobre toda a sua criação.
Então Davi fala que Deus está acima de qualquer pretensão. As nações, os homens, os gigantes aí, têm pretensões. Fazem campanha, fazem marketing. Confia em mim, hein? Principalmente na época de eleições. Confia em mim. E a gente sabe cada dia mais, maldito o homem que confia em si mesmo ou até no outro homem. A ideia é que próximo diante do teu santo templo, Davi está dizendo o seguinte: eu, agora que fui liberto por Deus, eu virei para o santo templo de Deus. O que significa isso? Eu dei as costas para aquilo que é inútil. Eu desprezei, eu dancei, e agora eu viro as costas para aquilo que não serve para nada. E como o nosso coração fabrica ídolos, que entram no nosso coração e tomam o lugar de Deus, nos quais a gente confia a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso significado e a nossa segurança. O nosso coração é um altar. E nós precisamos virar as costas para tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus na minha vida, no meu coração. Davi fala: eu me prostro somente diante do templo, eu virei as costas para aquilo que não é Deus e que pretende ser Deus na minha vida. E muitas vezes é eu que promovo esses falsos deuses. Talvez eu mesmo. No final vai ter uma frase, eu quero ver se vocês vão pegar ela em primeiro lugar. Muitas vezes quem ocupa o lugar de Deus na minha vida sou eu mesmo. Eu sou a razão do meu viver. Eu sou a razão da minha vida, da minha alegria. Davi fala que eu me prostro diante do templo de Deus. É só Ele que eu busco alegria, amor, por causa da sua fidelidade, porque Ele honra o seu nome e a sua palavra. Versículo 3. Deus está acima de qualquer prostração. Nós vamos viver momentos desesperadores. Davi foi um rei de muito sucesso. Ele fez aliança com alguns reis, ele lutou junto a alguns reis e ele abateu alguns reis. Ele teve inimigo de longe, que vieram de longe. Ele teve inimigo vizinhos e ele teve inimigos dentro da sua própria nação e teve inimigos dentro do seu próprio lar, da sua casa. Seus filhos fizeram motim, seduziram o exército para matar o pai deles, que era o próprio Davi. Generais que lutaram lado a lado de Davi, se rebelaram junto com seus filhos para matar Davi. Se tem uma coisa que Davi e ele sempre ele vai mostrar isso para nós, que ele não é o Superman, que ele não é o Homem-Aranha, que ele não é o Batman. Invencíveis. Eles eram homens que corriam perigo e muitas vezes entravam num estado de prostração, onde não se enxergava mais libertação, socorro. O estado de prostração é o estado em que você se rende. Não tem mais força. Não tem mais esperança. E Davi escreve no versículo: quando eu clamo, essa é uma das razões que ele tinha segurança total em Deus. Quando eu clamo, isto é, quando eu estou num estado de prostração, de miséria, tu me respondes. Coragem e força o Senhor me dá. Porque a prostração humana, no sentido assim de dificuldade, de lamento, de miséria, sem solução, não se torna algo impossível. Deus está acima. Algumas vezes a gente tem problema, procura isso, procura aquilo, e aí de repente alguém: como é que você está? Agora só Deus. É isso. Algumas vezes a gente não precisava ter procurado tantos lugares, devia ter procurado o primeiro lugar. Davi, muitas dos salmos dele, ele mostra isso. Quando tem problema, o primeiro lugar que ele vai buscar alento, buscar coragem, buscar força, é na própria pessoa de Deus.
E ele começa até muitas vezes reclamando de Deus. Mas durante essa reclamação e essa oração, o coração dele vai mudando e ele termina louvando e agradecendo a Deus, porque Deus dá alento. A palavra coragem, força aqui, ela pode ser resumida nessa palavra alento. Sabe quando acabou? Não tem mais jeito? Não tem? Está prostrado. Pode vir matar, chutar. Né? Não tem mais jeito. Onde eu vou conseguir? Então Deus... De repente... As coisas começam a mudar. E você tem uma perspectiva diferente. Não, eu vou dar o primeiro passo. O segundo passo. E Davi fala, quando eu clamo, tu me responde, coragem e força me dás. Deus não paparica Davi, e Deus não faz as coisas que são obrigação de Davi, mas Deus sopra coragem, sopra alento. Por isso que Davi fala, eu vou viver com toda segurança, porque eu creio em Deus, porque Deus está acima de qualquer prostração. Davi fala no versículo 4 que Deus está acima de qualquer poderes aqui na terra. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos, Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Como isso é possível? Se a cada dia nós vemos os grandes da humanidade cada vez mais desprezando a Deus. O mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Por quê? Na minha opinião, o mundo sairá mais incrédulo. Essa pandemia vai acabar. E a deusa ciência, a deusa política, vai sair glorificada. As igrejas estão sendo zombadas. Cadê o Deus de vocês? O mundo sairá mais egoísta, mais indiferente, e os cristãos vão se esfriar. Vão ter outras prioridades. É melhor aproveitar a vida. Agora que eu aprendi o valor de estar em família, agora eu vou curtir a vida em família. Vou ser mais sociável. Em outras palavras, se tornará mais indiferente a Deus. Talvez um dia, se alguma igreja fizer um churrasco, aí eu vou lá, aí vai ser legal, o pessoal lá é bom demais, bem legal. Talvez eu vá. Se não tiver outro lugar para ir, melhor. Então o que Davi está falando aqui, não é algo que vai haver um avivamento, vai haver um arrependimento mundial. O que Davi está falando é que vai chegar um dia em que todos esses deuses, esses reis que pretendem, que mandam, que zombam, esses homens globalistas, esses homens que são os influenciadores da sociedade, os filósofos que falam, que ridicularizam a religião como se fosse uma utopia, um escape da humanidade. Um dia, quando Deus estabelecer a sua verdade, Ele vier voltar e reinar, e Deus os destinar para o lugar que eles quiseram ir, então Davi fala que vai se cumprir isso daqui. Os reis de toda a terra te darão graças. Vão se render. Em humilhação. Pois todos eles ouvirão tuas palavras quando Deus vier se manifestar e vai pronunciar o julgamento deles. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Sabe quando uma pessoa tem que cantar algo que ela desprezou a vida toda? Aqui não fala de arrependimentos. Aqui muitos se arrependerão. Desde que Jesus veio, muitos grandes têm se arrependido. Mas um dia, o dia final, todo joelho se dobrará.
não por vontade própria, mas impelidos pela manifestação da glória do Senhor. É o que Davi fala. Pois a glória do Senhor é grande. A manifestação dessa glória mostra o quanto nós somos vermes. O quanto esses homens gigantes, milionários, bilionários, influenciadores, que enchem o peito, que são idolatrados, essa glória vai derrubar eles por terra. Porque Deus não pretende ser Deus, Ele é Deus. O homem pretende ser Deus e é um verme. Versículo 6. Deus está acima de toda prepotência. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes. Mesmo Deus sendo, nós falamos, Deus de longe. Só que essa música aqui está falando assim que Deus é de longe e não de perto. Não, Deus é, como que é a música? Deus é de perto e não de longe. Não, Deus é de longe. Essa música tem esse errinho aqui. Deus é de perto, mas também de longe. Mas o que Davi fala, Deus é de longe, Ele é transcendente, Ele está fora do mundo criado, da matéria. E mesmo Ele estando nas alturas, fora do mundo criado, porque senão Deus estaria contido, porque o mundo criado é finito, Deus é infinito. Então Ele está além, Ele é transcendente. E estando nas alturas, sendo transcendente, Ele vem. E me alcançou você. O qual o Espírito Santo nos ensinou e nos regenerou, nos transformou em humildes, por isso suplicamos a sua graça, a sua salvação. Mas Deus mantém distância dos orgulhosos. Jesus, em algumas cidades, ele chegava, lá em Marcos capítulo 6, fala que ele só curou aquele que ele impôs as mãos, mas não houve outras curas ali. Você fala, mas peraí, o que aconteceu? É que as pessoas, na sua miséria, na sua necessidade, nas suas enfermidades, eu não quero nem que ele ore por mim. Ok. Você escolheu. Deus mantém distância do orgulhoso. Ele rejeita o orgulho e a soberba. Mas o humilde ele não despreza. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano. E o publicano, Jesus fala que ele batia o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus pergunta para as pessoas, quem foi justificado por Deus? Humilde, né? Esse é o padrão de Deus. E por incrível que pareça, Deus estando nas alturas, Ele vai ao encontro do humilde, de que forma? Em humildade. Do humilde, ele vem em humildade. Como que ele vem? Ele vem como Cristo. Berço, nascimento, família simples, carpinteiro, não tinha onde reclinar a cabeça. Deus trata o humilde com humildade, mas vai tratar o orgulhoso com a sua majestade. E Deus não quer e exige de nós que a gente trate os ofensores, os orgulhosos contra a gente, não com orgulho, mas sim com humildade. Pois na hora que eu tratar o orgulho com orgulho, eu me tornei igual, então Deus vai se tornar distante de mim. Esse é um aviso, é um perigo. Se eu tratar os ofensores da mesma forma que me tratam, eu não serei tratado com misericórdia por Deus. Você lembra aquele cara que Deus perdoou a dívida? O credor dele perdoou uma dívida que era impossível ele pagar, e daí quando ele sai, ele encontra um cara que estava devendo um dia de salário para ele pega, você aí, tal. O credor veio e mandou prender.
Porque ele esperava, então, que agora todos os seus devedores fossem tratados com humildade, com amor e com misericórdia. Então, Deus está acima de prepotência. Ele age desse jeito e Ele quer que a gente haja desse jeito. Se agirmos contrário a isso, teremos problemas. Deus está acima de perigos. Então eu posso confiar nele. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estende tua mão e o teu poder de tua mão direita me liberta. Essa é uma das coisas que Davi mais experimentou na vida. Perseguições. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estenderás tua mão e o poder de tua mão direita me liberta. A mão direita sempre é a mão mais forte. Mas com relação a Deus, a mão direita está se referindo ao socorro, à redenção que Deus enviou. Então a mão direita aqui está representando quem? Como que Deus enviou esse socorro para o homem, para a humanidade? Aonde a gente encontra esse socorro? É a própria pessoa de Jesus. Quando se fala de mão direita, é o próprio Jesus, Deus enviando a sua mão direita, o seu socorro, a mão mais forte. Ele sustenta, não somente Ele nos resgatou, e nós estamos sustentados na mão de Jesus e na mão do Pai. Ninguém pode arrebatar, Ele fala, das minhas mãos. Então Deus está, quem me poderá separar do amor de Cristo? Ele está acima de qualquer perigo, porque é a mão direita dele que nos sustenta. Não somos nós que estamos grudados na mão de Deus. Se fosse desse jeito, já estaria há muito tempo destroçado. Mas é Ele que segura. Quando temos aqui a Amy, criancinhas aí e tal, de vez em quando os pais assim deixam que os filhos andem segurando a mão, não é? Não é, Jenny? Quando o Dieguinho estava assim andando, e os pais seguram o dedão assim tal, e estão passeando tudo. De repente, quando chega numa rua movimentada, você vai deixar o seu filho continuar segurando a sua mão? Não, a situação muda, você é que segura. E é isso que acontece. Davi está falando aqui. A nossa vida, apesar de sermos regenerados e salvos por Cristo, nossa vida vai correr perigos, mas é Deus que está segurando. E é a sua mão direita, aquela mão tão poderosa que se encarnou, enfrentou a morte e ressuscitou. O poder da ressurreição é que nos sustenta. Consegue imaginar que poder é esse? Esse poder da ressurreição é maior que o poder o poder que Deus demonstrou quando criou é um poder demonstrado de uma forma maior do que quando Ele criou o universo. É o mesmo poder, mas na ressurreição foi maior. E é esse poder, dessa mesma proporção, que nos salvou e nos mantém vivos e salvos, preservados. Versículo 8, para terminarmos. Deus está acima do perecível. Estamos no meio do ano, mas no final, quando começa novembro, começa uma briga. Aqueles que gostam da uva passa e aqueles que não. Porque tudo na vida passa. Nós já estamos um pouco assim acomodados com essa ideia de que na vida tudo passa. Traz uma certa tristeza, mas passa. Os filhos crescem, daqui a pouco vão embora, trazem os netos depois. Nada é, voltar a mesma palavra, permanente. Mas Davi fala que ele pode ter uma segurança total, porque o Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Ou não me abandonará, pois ele me criou. O Senhor é um Deus crível. É a quem eu posso confiar. E não são os meus planos que Deus vai cumprir, mas é os planos dele para com a minha vida.
aquilo que a Bíblia fala que Ele vai me fazer. Eu posso ter sonhos, eu posso ter os meus planos, mas esses planos somente farão parte da minha vida se estiverem direcionados com os planos de Deus. Quando eu alinho as minhas vontades, os meus planos, de acordo com o alinhamento de Deus, então os meus planos se tornam mais realidades. Mas Deus não tem sonhos, Ele tem decretos. E os planos dele permanecem para todo tempo, para todo sempre. E Ele já revelou aqui. É só conhecer, você sabe o que vai acontecer. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. Eu não posso falar, Deus tem um plano para a sua vida. Não, vê o que a Bíblia falou que vai. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o plano? Naquilo que Ele vai se tornar. Por que Ele salvou? O que Ele quer que você faça? Está tudo aqui. A gente tem estudado isso, domingo a domingo. Por que Deus vai cumprir os seus planos? Pois o amor dele dura para sempre. Teve um salmo aí que cada versículo falava alguma coisa, porque o seu amor dura para sempre. Falava outra coisa, porque o seu amor dura para sempre. 21 versículos falando daquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, com referência que o amor de Deus dura para sempre. É o amor réside. 3 domingos atrás falamos sobre isso. O amor fiel é a misericórdia. Deus é fiel. E é em cima da sua palavra que Ele promete. Então eu tenho segurança total. E o Senhor, e não me abandones, Ele não me abandonará, pois Ele me fez. Quando Jesus chegou para Nicodemos, Jesus falou para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. O primeiro homem, Deus expulsou do jardim do Éden, por causa do pecado. E mesmo assim, Deus não abandonou a humanidade. Trabalhou num plano de redenção, para enviar Jesus e ter um encontro com a humanidade, oferecendo uma segunda oportunidade. E agora, para aqueles que creem em Jesus, nascem de novo. E aqueles que são gerados pelo Espírito, nunca mais vai ser abandonado por Deus. Novamente aqueles textos, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós estamos seguros pela sua mão. Hoje falamos sobre vivendo com segurança total por causa da pessoa de Deus. Algumas coisas que a gente viu hoje, que Deus está acima das potestades, de toda pretensão, porque Ele não pretende ser Deus, porque Ele é Deus, de toda prostração, não importa a situação que a gente esteja de miséria, ele está acima disso. Então, para Ele resolver esse problema é fácil. Ele está acima de qualquer poder, ninguém ameaça, ninguém se torna inimigo dele, porque Ele é incomparável. Ele está acima de toda prepotência, qualquer orgulho, qualquer soberba. Ele não trata desse jeito, Ele só trata com aqueles que são humildes. Ele está acima de qualquer perigo, da ira dos homens, não importa quanto gritam, quanto falam alto. Ele está acima disso. E Ele está acima daquilo que perece. Porque Deus, o seu amor dura para sempre, não é perecível, o tempo não destrói, o tempo não esfarela, é intocável. Algumas ideias finais. Deus tem méritos infinitos para ser adorado. Algumas vezes a gente pergunta assim, pelo que a gente podia dar graças a Deus? Sabe, nosso coração devia estar cheio de coisas para despejar, falar e não parar de falar. O caráter de Deus é perfeito. Deus é confiável. Presta atenção nessa frase. Deus sabe que Ele não é você. O que quer dizer isso? Fica uma pergunta. Você sabe que você não é Deus? Deus sabe que Ele não é você. E eu sei que eu não sou Deus? Porque muitas vezes eu faço o papel de como se fosse Deus. Tudo gira em torno de mim, tudo tem que ser para mim, e a minha justiça que está acima de tudo. Deus sabe que não é o Éder. Será que o Éder sabe que não é Deus? Que não deve ser adorado?
Porque o Éder algumas vezes pretende ser Deus. Tudo gira em torno dele. Estamos menos dependentes de Deus e mais confiantes em nós mesmos. Seu coração vai dizer, não, comigo não. Eu estou menos dependente de Deus cada dia mais. Eu estou menos dependente de Deus e mais confiante em mim mesmo? Não. Há um pequeno teste. Avalie-se a si mesmo. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo e quantas vezes no dia você ora? E por que você ora? Quando você ora? Avalie a sua leitura bíblica. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, aprendendo e conhecendo mais a Deus? O que é o culto para você? Reuniões onde o povo de Deus se encontra para adorar a Deus. Que valor tem o culto para você? É um momento de encontrar amigos e bater cartão? Ou onde eu posso fazer aquilo que eu gosto? Qual é o seu serviço para Deus? Eu tenho colocado as minhas habilidades, aquilo que eu sei, para servir a Deus, ao povo de Deus e servir pessoas necessitadas com o objetivo de falar de Deus para pessoas? Como que é? Ou eu me isolo? Não quero nem saber para mim não me envolver. Qual é o meu comprometimento com a pessoa de Deus e com o povo de Deus? Eu sou comprometido? Podem contar comigo mesmo? Ou, quem sabe, talvez, todavia, entretanto, pode ser. 5% está bom. Mas se não der, não conta comigo, não. Eu tenho tanta coisa, sou tão ocupado. Questão de contribuição também. A contribuição é uma das áreas assim que ela mais denunciam como que é o meu comprometimento com Deus. A nação de Israel tinha que sair de lugares longes para fazer uma viagem a pé durante o calor, durante o inverno, para ir até Jerusalém e servir. Eles tinham que deixar suas propriedades, tinham que gastar dinheiro. E eles perguntavam para Deus, mas quem que vai cuidar? Sou eu. Deus falava, vamos ver se vocês confiam em mim. Só para a gente terminar, que a nossa confiança em seu poder, sabedoria, fidelidade e amor nos guie nos momentos de crise e nos torne mais fortes que muitas montanhas feitas de granito e duras rochas. Que a nossa confiança em Deus seja mais dura, mais firme, que essas montanhas de pedra aí que são inabaláveis. Então, quando vier a ira, quando vier diante de deuses falsos, de crises, eu estou lá firme, alegre, louvando o Senhor. E não agindo como no Salmo 137, prometendo coisas vazias e pedindo para Deus destruir as pessoas que fizeram mal na minha vida. Não precisamos de jeitinhos, esquemas ou atalhos para viver a vida cristã. Temos o Senhor. Não precisamos de jeitinho, não precisamos de métodos. É uma pessoa, Deus é um ser, é uma pessoa que se relaciona conosco. Então, com Ele, e somente com Ele, não por causa de mim, com atitude de humildade, eu posso ter segurança total e verdadeira na minha vida. O salmista descobriu isso depois que ele percebeu que ele estava livre do cativeiro. Quando ele estava voltando para Jerusalém. Quando ele começou a reconstruir o templo. Quando o templo estava terminado, eles puderam adorar a Deus. Então, depois que Deus realizou tudo aquilo, ele percebeu isso. Que nós possamos ser mais espertos que o salmista. E que o Salmo 137 não precise ser uma experiência na nossa vida. Que a gente consiga superar as crises com o Salmo 138.